Muito boa noite aí, aqui estamos mais uma vez, capítulo 9 da série O Sim que eu dei, e hoje com o nosso amigo Eterno Anjo, Edson Chures. Já está com a gente, professor José Paulo Orlando. Orlando, você já viu quem vai estar aqui na quinta-feira, né, meu amigo? Na quinta-feira aqui vai estar o Jorjão Cairós, rapaz. Que surpresa! E em instantes, Edson Anjo, Eterno Anjo, Edson Chures. Foi o que a gente colocou lá na propaganda essa semana para a gente estar fazendo essa live de hoje. E em instante ele vai estar aqui com a gente. Já falei com ele. Ele tá apenas aguardando a gente aí pra gente começar, né, meu? Vai ser uma live bacana. Dentro de alguns instantes, Edson Chures com a gente aqui no Sim que eu dei. Sandra Regina tá por aqui. Oi, Sandra, tudo bem? Vai começar mais uma live aqui no canal da Dons Itaquá. Hoje vai ter Edson Chures, Eterno Anjo, gente. Olha que bacana. Fazendo mais uma informação, porque eu vou te falar, é cada testemunho que tá tendo aqui que eu vou falar para vocês. Ordinário Edson Chures, tudo bem? E aí, dá pra me ouvir de boa aí? Oi? De boa a internet. Eu tava testando a internet, eu dou uma testadinha antes para não cair, né? E deixar a gente na mão no comecinho. Deixa eu abaixar o meu volume aqui, porque eu vou estar tá da hora aqui. Tá da Agora hora sim. aí? Então, Tá beleza. suave, Então, tá de boa. a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, Edson. Muito obrigado pela disponibilidade e a participação aí com a gente nessa live, o sim que eu dei aqui pela plataforma Dons. Palavra é sua, Edson. Você falou que tem uma oraçãozinha aqui de 10 minutos, marquei até aqui na pauta, né? Porque a gente usou o nome Chures. Depois você vai explicar pra gente, né? Não, Essa mas parte a oração a gente deixa pro final, né? Depois a gente dá uma no final. finalizada, a gente sempre dá a finalizada aí. Depois eu voltei lá, live lá do Miguel, mano, pra dar uma olhada no que o Miguel falou. O cara te chamou ao vivo. Eu falei, nossa, eu já nem tava mais, né? Eu voltei hoje pra dar uma olhadinha lá. Eu falei, cara, tá. A gente chamou ao vivo, tava. A live do Miguel Santos foi muito boa. Aliás, todas, as do Orlando, a do Miguel, a do Elias, do Vocação, do Padre, do Felipe, todo mundo aí, da O Aline. Miguel é Lives da hora. maravilhosas. E hoje As teremos lives mais foram uma, com certeza. As lives foram tudo nessa pegada de perguntas e respostas e tal. Eu vi Na assim, verdade, a algumas. pegada da live é mais um testemunho, assim, o sim que eu dei. Você vai contar a sua missão pra gente. Como que surgiu a sua missão, desde o começo até nos dias de hoje. E aí, no meio da live, vai aparecendo as perguntas da galera. Beleza, né? Porque na verdade eu acredito, né? Quando a gente fala, o Miguel deu um testemunho falando da conversão dele e tal, de TLC, que eu também sou um fruto do TLC, né? Eu estava no TLC dele. Aí, só que depois de algum tempo eu entrei para a comunidade, que é a Voz dos Pobres, que hoje eu faço parte também. Então, o testemunho em si, se a gente for falar do testemunho, a gente vai ficar aqui umas 2 noites aí falando direto. Mas eu queria saber que parte exatamente vocês querem saber de início de caminhada, de comunidade, de Vamos do que. começar do início, vamos resolver um pouquinho de cada. Esses dias eu fui fazer com o Orlando, deu 2 lives, não esquenta a cabeça, não. Já coloquei o relógio aqui na minha frente, porque eu sou um cara bem. Eu não gosto de perder tempo ou passar do tempo, de repente tá falando e a live cai. Ó, Nossa. cai. Mas hoje não vai cair, não. Ó, Hoje tá bacana, ó. já tô Tô até vendo que tá acompanhando aqui. entrando um pessoal de TLC aí, um camarada. Ó, minha filhada também acabou de entrar aí, tá A vendo? Lu Blessed e o JP TLC também tá por aqui. A Lu tá falando boa noite, benção padrinho, sua filhada. Deus abençoe a minha filhada. Eu estava numa outra live já, acho que deve estar acabando agora. Mas é live demais, tá? É trânsito de live. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Pelo menos por causa de evangelização a galera não pode reclamar, porque tem toda hora várias lives de todos os tipos, para todas as cores, todas as idades, todos os gostos. E é verdade. Tomou conta. E qual o seu nome, irmão? Que eu vi seu Rodrigo Santos, vamos lá. Rodrigo Santos. Tanto nome, tantas. A gente vai se perdendo aí. Mas, enfim, né? Quando eu até vi aí o tema que vocês colocaram, achei super interessante, o sim que eu dei. E esta palavra sim me lembrou duas coisas. Eu até eu vi uma outra live que você estava fazendo aí, então um professor, alguma coisa.
que você falava que o sim foi gerado através de um não, alguma, acho que alguma Foi, coisa foi assim. isso aí. E eu me lembro que eu fiz teologia há algum tempo, fiz Mariologia, e lá em Mariologia, a primeira aula, o diácono falou assim para nós, né? Me mostra na Bíblia onde Maria diz sim. E aí ninguém achou, né? Porque não tinha. Então a gente fala assim, a gente é acostumado a falar o sim, e eu quis dizer o quê? Porque quando eu também tive minha experiência, que foi no TLC, e até antes do meu testemunho, eu até quero me apresentar, porque meu nome é Edson, né? Faço parte da comunidade Missão Eucarística Voz dos Pobres, faço parte aqui da Diocese de Campo Limpo, sou um fruto do TLC. Fiz meu TLC em 2005. Nos dias 9, 10, 11 de setembro de 2005 foi a minha experiência impactante com o ressuscitado que mudou a minha vida até hoje. Né? Depois daquele final de semana, eu não consegui ser mais o mesmo. Então, depois daquele final de semana, a gente fala que a gente dá o nosso sim, mas não foi exatamente um sim, né? Mesmo porque eu não tinha um sonho de pregar. Eu não me via fazendo pregação. Então, quando eu ia para os retiros, depois que eu tive a experiência lá, eu acabei me tornando coordenador deste retiro, de encontro. Durante 3 anos eu fui coordenador. E como eu não gostava de falar, eu gostava de, geralmente, de retiro que eu ia, eu gostava de ficar na cozinha, mano. Eu não gostava de ficar na sala, não gostava de pegar microfone, essas coisas. Eu falava, meu, não é para mim. Então, o pessoal falava, meu, vai lá dar um testemunho. Eu falava, isso não é para mim. Então, eu não queria. Todas as vezes eu acabava fugindo disso. Mas como a gente acaba ficando à frente de alguma coisa, e como coordenador, a gente sempre precisa fazer formação, fazer reunião. E para quem faz parte da igreja, qualquer encontro que você faça, qualquer decisão que você vai tomar, é necessário a oração. A oração é a base de tudo. Então aí eu comecei a praticar a oração, né? Aquela oração humilde, simples, a gente começa a criar aquela intimidade com a oração. Foi assim que eu acabei desenvolvendo essa parte de ministração. Mas antes mesmo de ser coordenador, que é onde foi a minha experiência, antes de participar da igreja, eu, como muitos jovens de hoje, naquela época eu vivia no álcool, na prostituição, na bagunça, né? Que é o que o mundo oferece. O mundo tem muitas opções. Então, meu primo sabendo, que foi o que me fez o convite para estar nesse encontro, eu sabia que se ele dissesse que fosse algo relacionado à igreja, eu não iria. Não iria, não ia perder um feriado rezando, se naquela época eu poderia estar no feriado na praia bagunçando 4, 5 dias. Então ele sabia. Então ele omitiu algumas coisas e eu fui sem saber o que ia acontecer. O Miguel deve ter te falado que é mais ou menos assim, a gente vai. Simplesmente vai. O convite é feito e você vai. Já falou que teve uma que ele foi, que ele tomou banho quando viu, ele estava na igreja, já estava na igreja, Então, e saiu. Falou que até comungou. foi uma Falou que parada dessa. Ó, e olha que para você ver, quando eu saí da minha casa para ir para esse encontro aí, eu já saí de casa alcoolizado, para você ter uma ideia. Já cheguei no encontro daquele jeito, já cheguei atravessado, já cheguei lá, não sabia nem o que estava acontecendo. E mesmo daquele jeito, pra você ver, a experiência foi tão forte, tão intensa, e mesmo assim Deus tocou no meu coração. Fui alcoolizado e não pedi nada para ele. Pra você ver. E mesmo assim, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Aqueles 3 dias, quando eu cheguei em casa, depois daquele final de semana, parecia que eu tinha tomado um couro. Parecia que eu cheguei desidratado de tanto que você passa mal. É um encontro impactante. Para quem está nos assistindo aí, para quem já fez TLC, sabe do que eu estou falando. São 3 dias que ficarão marcados para sempre no seu coração, mesmo que você volte para a vida velha, que alguns acabam voltando, você nunca mais vai esquecer daquele final de semana. Como a semana que se já se passaram praticamente 14 anos e a sensação que eu tenho é que foi ontem que eu vivi essa experiência. Para você ver como tão impactante que foi na minha vida. Mudei de vida, passei a participar da igreja. Primeiro ano, em 2006, eu ajudei a galera a organizar outro encontro. 2007, 2008, 2009, fui coordenador desse encontro. E em 2009 eu comecei a praticar, exercitar, ministrar, pregar em 2008 e 2009. E aí também conheci a comunidade
comunidade Missão Eucarística Voz dos Pobres é uma comunidade que cuida de irmãos de rua, que tem o carisma de São Francisco de Assis, e aí foi nessa comunidade que eu comecei a praticar o evangelho no cru, né? Aí você, de fato, pratica o evangelho. Você sai da sua casa e vai de encontro ao necessitado. E quando você vai de encontro ao necessitado, você vai de encontro a Jesus sacramentado. Isso é uma experiência que quem já vivenciou, aquele que quer fazer essa experiência, é surreal, é sobrenatural. Deus fala com você de uma forma tão intensa que ele não deixa dúvidas. Ali é uma confirmação de tudo. Então, as minhas maiores experiências foram nas calçadas, as minhas maiores pregações foram nas calçadas, os meus maiores ali, experiências com Deus foram na calçada. O ministério de pregação, isso ele enriquece muito, porque você não precisa, não que não precise estudar, mas o que você testemunha, porque a gente sabe que uma pregação, ela até convence, mas um testemunho, ela arrasta, né? Porque ali é uma confirmação dos planos de Deus na nossa vida. Então, daquele encontro que eu tive naquele final de semana, de 3 dias, sexta, sábado e domingo, vivi várias experiências como coordenador, depois como pregador e depois para a comunidade, e isso aí a gente vai... E sem perceber que a gente deu o nosso sim, e aí algumas pessoas já me fizeram uma pergunta assim: o que te prendeu na igreja, Edson? Essa era a pergunta que eles mais me faziam: o que te prendeu? E eu várias vezes parei para pensar assim, o que de fato me prendeu. Mas o meu primeiro pensamento e as minhas primeiras vontades, assim, quando eu tive a minha experiência dentro do meu coração, é assim: se eu fui tocado desta forma, eu tenho muitos amigos no crime, na droga, no álcool, falava assim: meu, eu posso fazer alguma coisa para ajudar eles. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, pensando no próximo, pensando nos meus amigos, o que me sustentou dentro da igreja até hoje, não que eu não necessitasse ou precisasse, mas o que me segurou dentro da igreja até hoje foram os meus amigos de infância, de escola, de trabalho, até hoje. Foram essas pessoas que me seguraram dentro da igreja, pensando neles. Isso, para mim, é muito gratificante. Eu tenho, assim, hoje o respeito de todos eles, das pessoas que me conhecem. Então, sou muito feliz e muito grato pela caminhada, por tudo que Deus me permitiu viver nessa caminhada durante todo esse tempo. Sua maior motivação hoje para continuar com essa bela missão que você faz, Edson? A minha maior motivação... Eu sei que tudo é motivação, mas tem sempre aquela que te dá mais ganância. Olha, tem duas assim, que são muito intensas. Uma está relacionada à nossa comunidade, Voz dos Pobres. De vez em quando eu sou técnico em ar-condicionado automotivo. Então, eu tenho uma sociedade com um amigo, a gente tem uma oficina. E a gente almoça na oficina, lógico, chega na hora do almoço. E de vez em quando, eu estou almoçando, vem algum irmão de rua. Eu tive 2 experiências esses dias. Um dia, um deles trouxe uma Coca-Cola e falou assim: hoje eu trouxe uma Coca-Cola para almoçar com você. Um irmão de rua. Eu fiz uma live na terça. Segunda-feira eu tive uma experiência. Segunda-feira eu estava conversando com um cliente e aí chegou uma irmã de rua. Tava, nossa, com todo o respeito da palavra, mas ela estava estragada, estava totalmente suja, estava totalmente abandonada. Aquela pessoa que precisava, acho que urgente, de um banho, de cuidados, era ela. E ela entrou na oficina com um saquinho na mão e disse assim para mim: eu quero dividir o meu pão com você, quero tomar meu café com você. Então, essas coisas, ela marca o nosso coração, porque a gente vê que são pessoas, no nosso consentimento, que são pessoas que precisam mais do que a gente, né? Do pão, do alimento, da roupa, e mesmo assim ela vem de nosso encontro. E a gente começa a se sentir o nada, porque fala assim, que naquele momento o nosso tudo torna-se um nada. Tudo que a gente tem, naquele momento não serve. Então, essas coisas, elas marcam muito, tem marcado muito a minha história. E as outras coisas que têm marcado muito são aqueles meus amigos que, na época, a gente falava assim: nossa, esse daí
Não vai ter jeito. E hoje eu vejo amigos meus que não tinham nenhuma esperança por nada, eu vejo hoje eles casados, pai de família e dentro da igreja, vivenciando coisas que a gente jamais imaginaria que iria vivenciar. Então, essa é a minha motivação. É ver a transformação daquele que ninguém acreditava e ver aquele pobre vindo de encontro ao seu coração, que no momento torna-se mais pobre que ele. Isso, para mim, é muito gratificante. E a gratidão é o sentimento mais lindo. Aí nos impulsiona mais ainda. Isso é surreal. E muita gente fica em casa, tipo, no frio, e não imagina como os irmãos de rua ficam, né? Meu, e quando passa na televisão que o irmão morreu de frio? Nossa! Então quebra. Eu falo que no ano de 2011, também mais ou menos assim, em setembro, foi em setembro, eu tive uma experiência dessa. Teve uma vigília da Pastoral de Rua na Vila Maria Augusta, na comunidade de Santo Antônio, a qual eu participava. E teve adoração, coroação de Nossa Senhora, aquela oração forte à noite, adoração ao Santíssimo. E quando deu por volta das 3 da manhã, foram fazer a missão de rua. Com café, cobertor, e foi levar. Eu nunca tinha ido. Rapaz, ninguém imagina o que a gente vê na rua. Não Muita gente mesmo. sai na rua, sente o medo, né? Tem gente que sente medo de sair à noite na rua. É E a gente, verdade. é verdade, às vezes a gente até andando na rua, a gente sente medo, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas Às ninguém vezes está no sabe seu por carro, você trás está desse medo todo o que está acontecendo. Ninguém sabe o que se passa, como que é. A experiência é única e quem puder ajudar ou quem puder fazer, faça que é válida, é uma experiência única, gente. Eu não me emocionei naquele dia, eu estava emocionado. Eu via umas coisas assim que você não imagina que você vê você tipo imagina, mas você nunca presenciou, né? Ou nunca tipo. Na verdade, a gente imagina, mas nunca sentiu de fato aquele momento, aquela situação. E isso, eu acredito que as pessoas hoje elas até conhecem muita coisa, mas elas sentiram pouquíssimas coisas. Então, muita gente conhece Deus, muita gente conhece o Espírito Santo, mas pouquíssimos deles sentiram a presença de Deus ou sentiram a presença do Espírito Santo. E aí está um grande segredo, a grande de tudo, né? Que é o sentir. Conhecer, a gente pode conhecer muitas coisas, mas sim, o sentimento, aí ele vem de lá do coração. Aí quando vem do coração, não tem como, é Esse mundo incontestável. globalizado que a gente está hoje, é um mundo que a gente fala que a pessoa não está em família, ela está dentro de casa, mas nunca está em família. É sempre internet, sempre no celular, cada um no seu canto, todo mundo espalhado dentro da casa. Quando, quando você despertou a. Tá travando a internet do. Não, voltou? Voltou. A, su- a sua dança. Tá de boa Você agora? nos contou sobre duas experiências, mas conta para nós um lugar muito especial que o seu sim te levou. Professor José Paulo, bacana. Glória a Deus. Nos lugares que meu sim me levou, olha, quando a gente tem, principalmente quando a gente é moleque, né? A gente vai, às vezes, vai para alguns lugares que os nossos pais jamais imaginariam, né? Às vezes fala assim, ah, vou em tal lugar, você vai para festa, em lugares perigosos, você vai em bailes que, né, que os pais nunca imaginam que você iria. Mas depois, e aí eu pensava que eu já tinha ido em lugares, né, perigosos, mas depois que eu comecei a pregar, aí eu fui para lugares que eu jamais imaginaria ir. Quando eu comecei a pregar dentro da FEBEM, e depois quando eu comecei para presídio. Então essas foram umas experiências muito intensas. Experiências assim que você vê que quando você entra, aqueles que estão lá dentro, né, presos, eles olham para você e nos seus olhos você percebe que eles te olham como um sinal de esperança, um sinal do céu. O olhar dele é sobrenatural. Então, essas experiências também ficam marcadas para sempre no seu coração, porque você jamais imaginaria que ia num lugar como esse encontrar pessoas tão sedentas de Deus, mais sedentas do que aqueles que estão na igreja.
Aliás, é até melhor pregar para aqueles que estão precisando do que pregar dentro da igreja, né? Dentro da igreja você só é avaliado. Quando você chega, as pessoas vão querer saber se você é cheio do Espírito Santo, vão querer se você é do fogo, se você é do churros, como você é. Vamos ver, as pessoas já saem de casa limitada, pensando, eu quero ver o que vai acontecer. Então a gente tem essa dificuldade. Já dentro do presídio, numa Cracolândia, numa casa para dependente químico é diferente. Eles já vêm com uma esperança de mudar, de sentir a presença de Deus. Então, esses lugares eu jamais imaginaria que um dia eu iria falar de Deus nesses lugares. O que mais te motivou, Edson, a participar mais desse lado da caridade em ajudar os moradores de rua, mais esse trabalho missionário na rua, ajudando o próximo? O que te motivou a seguir mais por esse lado, por esse caminho? Mesmo O que sabendo que você não é aquele cara que gosta de microfone, daquela parte de pregação mais na cozinha, mas o que te deixou se levar para esse lado de querer participar dessa pastoral de rua? Vamos chamar de pastoral de rua. E aqui é foi a, chamado de pastoral de rua. foi a minha primeira experiência. Foi a primeira vez que eu fui para uma calçada, o que aconteceu? E isso que me chamou totalmente. Eu participava de um grupo de oração aqui perto da nossa diocese, onde já havia o pessoal da Voz dos Pobres que fazia pastoral de rua, toda sexta. E o grupo era de quarta-feira. Eu ia para o grupo de oração e o pessoal sempre fazia o convite: ó, vamos fazer uma pastoral de rua, mas sabe aquela coisa de, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou, eu nunca ia. Não tinha nenhum interesse, nunca tinha despertado nenhum interesse em fazer pastoral de rua. Mas um belo dia, assim, quando sabe, você não tem nada para fazer, você fala, vou lá hoje para ver se esse pessoal para de encher meu saco, né? Porque eles chamaram tanto, então eu vou ver se eu vou hoje. Aí eu resolvi uma sexta-feira aí. E na sexta-feira que eu resolvi, decidi ir para essa pastoral de rua, quando eu cheguei no grupo onde o pessoal se encontrava, eu vi pela primeira vez o fundador da comunidade. Eu queria mandar um abraço para o Cá, que é o fundador, um homem de Deus aí, com muita garra, porque para ser fundador de comunidade, o cara tem que ser louco, viu? E ele é um desses. Mas eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele. Então, quando eu cheguei nesse grupo, estava o Cá, o fundador da comunidade, e passando as regras de vida para o pessoal, explicando, né, como seria, como a postura de um missionário, as regras de vida. E nessa regra de vida falava de tatuagem, e aí, né, falava de brinco, falava de moda, falava de gíria, ou seja, todos os requisitos que eu tinha. Então, a primeiro momento, eu não me encaixava naquela comunidade. Eu falei, meu, eu tenho tudo que não pode, né? Então, eu não vou fazer parte dessa comunidade nunca, mas eu vou fazer essa experiência nas calçadas. E aí ele finalizou aquela regra de vida com uma frase, dizendo assim que quando a gente chegasse na calçada, a gente precisava ver Jesus no irmão, ou o irmão ver Jesus em você. Esse era o segredo. Quando você chegasse na calçada, você precisava ver Jesus no irmão, ou o irmão ver Jesus em você. Então, eu me recordo muito bem dessa frase. E aí resolvi ir com eles, pegamos uma lotação, fomos lá para Lapa, fazer uma pastoral, a minha primeira pastoral de rua. E aí o pessoal já tinha todo aquele costume de fazer, foi criança, foi homem, foi mulher, todo mundo já pegava as marmitas, já saía correndo, já eram amigos dos irmãos de rua, eles já eram amigos, que já chegavam, já sabia nome, já cumprimentava, já abraçava, eu achava aquilo tudo, né? Falei, meu, como é que vai abraçar uma pessoa que está 2, 3 meses sem tomar banho, uma pessoa que você nunca viu, sabe aquele negócio da nossa hipocrisia, da nossa humanidade? Mais ou menos isso. E eu fiquei ali limitado. Falei, nossa, como é que mais vendo todo mundo fazendo aquilo, eu falei assim, eu vou fazer minha experiência. Então eu peguei a marmita, falei, eu não vou fazer no meio do povo, então eu vou para uma rua de trás. Eu vou fazer longe para ninguém ver. Tá, eu peguei aquela marmita, andei um quarteirão, na rua de trás tinha uma paróquia, e na paróquia, na entrada da paróquia tinha uma escada, e de longe eu já percebi que alguém estava deitado naqueles degraus. Alguém estava deitado porque dava para ver pelo cobertor. Aí eu falei, tá ali a minha vítima. Essa vai ser a minha primeira experiência. E aí eu caminhei até esse irmão, né? Cheguei lá pertinho com medo, não sabia se eu chamava, o que eu falava. Vai que o cara sai do cobertor aí com um pedaço de pau e já, né, gritando, não sabia, né?
Então eu fiquei de longe tentando chamar só, eu chamava baixinho, eu falava assim, irmão, mas eu vi que o cara não se mexia, então eu fui lá e puxei o cobertor, né? Deu uma sacudida, eu falei, irmão, aí de repente quando eu falei um pouco mais alto, o cara puxou assim o cobertor, que ele estava tudo coberto, só que ele colocou só um olho para fora. Ele tirou e ficou só com o olho assim, ó. Ele deixou só um olho para fora. Aí ele ficou me olhando e eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E aí quando ele. E aí eu usei a frase que eu tinha acabado de aprender com o pessoal. Peguei a marmita, olhei pro irmão e falei assim, irmão, vamos jantar? Nossa, quando eu falei isso, mano, aí o cara tirou todo o cobertor. Tirou o cobertor, levantou, e aí, como eles estavam uns 3 ou 4 degraus na minha frente, então ele ficou bem mais alto, né? E aí ele colocou o cobertor aqui nos ombros, assim, aí ficou me olhando bem pertinho, assim, ele olhou bem no olho, ele falou, ó, quando ele me olhou, ele disse assim para mim, né? Apontou e falou assim, você é Jesus. Eu não posso comer sem fazer uma oração. Aí abriu os braços de frente à igreja e começou a rezar o Pai Nosso. E aí, na hora, eu lembrei do que o fundador tinha falado, que a gente precisava ver Jesus no irmão, ou o irmão precisava ver Jesus em você. Então, eu não sabia se eu voltava, se eu ia, não sabia o que estava acontecendo, e ali, coração acelerado, não conseguia falar. Então, aquele irmão pegou ali a marmita, começou a comer, né? E aí, eu voltei para a lutação, mas também não falei mais nenhum A, mas aquilo não saiu mais do meu pensamento. Então, desde aquele dia, eu nunca mais deixei de fazer pastoral de rua. E todas as vezes que eu vou para a calçada, eu tenho uma experiência. O Deus nos permite ver o milagre. Aquilo que é invisível aos nossos olhos, ele torna-se visível ao olho nu, o milagre. Então, não dá para explicar, não dá para você descrever em palavras, não dá para você falar como de fato acontece. É só você presenciar e sentir, né? O que a gente sente. Então, depois daquela experiência, daquela primeira pastoral, eu nunca mais deixei de fazer pastoral de e isso sempre me atraiu. Todas as vezes que eu vou, eu falo assim, meu, eu preciso voltar. Porque você vai fazer a pastoral, você leva, independente de quantas marmitas você leva, quando acaba tudo, sempre chega um irmão e fala assim, tem mais uma marmita? E aí já acabou as marmitas. Então, o padre da nossa comunidade, o padre Serginho, fala assim: quando o irmão fala assim, te pede uma marmita e você não tem mais, significa que a pastoral não acabou, que você precisa voltar amanhã. E aí isso faz com que a gente seja um ciclo, né? Você não... O que motiva mais e aí você acaba não parando. Isso mesmo, você fala, meu Deus, você fica com vontade de ir na sua casa pegar e voltar no mesmo dia. Foi Essa é a... esse foi um dos momentos mais emocionantes ou todos os momentos são emocionantes para você nessa caminhada, nessa parte? Nessa parte, é raro não ter um momento que não seja emocionante ou impactante. Porém, a gente não pode esquecer que quando você chega nas calçadas, a gente também não pode criar um mundo de fantasias, né? A gente vê os missionários, a gente vê o nosso padre pregando assim. O padre chega e fala assim: quando você, a frase até que eu usei, quando você sai de casa, que você vai de encontro ao necessitado, você vai ter um encontro com Jesus sacramentado. Você já sai de casa, nossa, Deus vai falar comigo hoje. Não, não é, também não é assim, porque você vai chegar lá, você vai encontrar pessoas abandonadas, pessoas desprezadas, pessoas magoadas, pessoas rancorosas, pessoas que não vai querer falar com você. Então você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar drogado, vai encontrar alcoólatra, vai encontrar e Jesus, né, mas exatamente neste momento que Jesus vai falar com você. Só que você também, uma das pastorais que eu fiz, tinha acabado a comida, como eu te falei. Tinha acabado. E o irmão chegou e falou assim, irmão, eu quero comida. E já tinha acabado. Só que eu tinha 2 calça jeans ainda na minha mochila. Aí eu peguei e falei para ele, olha, acabou a comida, mas eu tenho uma calça jeans aqui. Você quer? Meu, ele pegou a calça e jogou assim no chão. Pá! Falou assim, eu quero comida, eu não quero roupa. Nossa. Ou vontade de pegar o cara pela orelha também, entendeu? Mas a gente precisa falar. Então não é uma maravilha, não é isso.
Que nem na igreja. Vou entrar para a igreja e minha vida vai virar uma maravilha. Não, não é isso. Na igreja você vai encontrar Zé Povinho, vai encontrar fofoqueira, vai encontrar de tudo. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas, porque não vai ser um mar de rosas. Uma pergunta aqui do Orlando, mas só um minutinho, são agora 22 horas e 31 minutos. O sim que eu dei hoje com o Edson Churi, é Chures, né, Edson? É Edson a música. Chures? É Edson Souza. O cara, Chures, né? Do Xandalabara Chures Cantalabariê, né? Que é o Espírito Ah, sim. Santo. Bom, Edson, tem uma pergunta para você aí, ó. Qual a sua visão da evangelização dentro da igreja? Pergunta do Orlando Qual a minha visão de Luiz. evangelização dentro da igreja, mas em qual sentido Qual a sua esse? visão da evangelização dentro da igreja hoje? Ele está perguntando o que você acha, como que está sendo desenvolvida a evangelização dentro das igrejas. Na sua Ah, visão, como é que anda? infelizmente, né, a igreja, eu vejo por um lado assim, eu acredito que Deus, para melhorar um pouco o mundo, o que ele fez? Ele vai tirando os piores, ele vai tirando os piores do mundo. Tirou o Edson, tirou o Rodrigo, tirou o Miguel, vai tirando e vai trazendo para a igreja. Então a igreja não é um lugar onde vai estar as melhores pessoas, muito pelo contrário, é onde vai estar as piores pessoas, é dentro da igreja. E aí a gente tem um grande problema, porque quando a gente entra na igreja, a gente acha que a gente vai ser acolhido, que vai ser uma maravilha, que a sua vida vai mudar, vai melhorar. É lógico, ela muda, ela melhora. Porém, conforme vai passando, o que tem atrapalhado muito a nossa igreja é a modernidade. As pessoas estão querendo trazer as coisas mundanas dentro da igreja. Muitas pessoas querem que o evangelho se adaptem a elas, e aí isso não dá. Nós precisamos se adaptar à igreja, nós precisamos acreditar no evangelho, e nós precisamos viver o evangelho, não o evangelho se adaptar à nossa modernidade, se adaptar à nossa vida, se adaptar do que a gente quer. E aí, muitas vezes, a gente traz a verdade numa totalidade, e aí isso dificulta. Porque nem sempre o que é melhor para mim pode ser melhor para você. O que é mais fácil para mim pode ser não ser mais fácil para você. E aí a gente vê uma série de lives onde a gente pensa e acredita que tem. As pessoas fazem as lives como se elas fossem mestre, como se fossem os profissionais. Então a gente tem muito profissional dentro da igreja. Tem muito profissional. Mas pessoas cheias do Espírito Santo tá escasso. Tá Mais uma escasso. coisa que me falaram ontem, né? É, é isso aí que o Zé está falando, falou com o Orlando. O Elias, aliás, falou ontem. Ele, para servir, ó, tá bacana, toca, faz leitura, faz tudo dentro da igreja. Aí o rapaz olhou pro Elias e falou assim: olha, mas o lado espiritual desse cara aí, ó, não tá legal. Ele falou ontem que eu Então, recebi do Elias, ontem foi isso aí. Falou para ele. as pregações que eu tenho ido presencial, eu falo para você, eu volto para casa frustrado, porque às vezes ministério, não tô querendo falar mal dos ministérios de música, mas às vezes as pessoas é profissional para tocar, e para tocar num retiro, numa Santa Missa, não precisa ser profissional, você precisa ter espiritualidade, você precisa sentir o que está acontecendo, sentir a canção, saber o que você está vendo. Precisa disso. Então você vê a pessoa ali, muitas vezes você vê a pessoa cantando, mas ela está em outro mundo, está num outro lugar. Então nem sabe o que está acontecendo naquele instante. Então tudo que a gente faz na nossa vida, principalmente para Deus, a gente precisa, tudo que a gente vai falar, a gente precisa sentir. O que a gente vai cantar, a gente precisa sentir. Se você faz algo que você não sente, é como se você comesse a melhor comida e não tivesse paladar. E aí a sua expressão não ia mudar. Você ia continuar do mesmo jeito, como se estivesse tomando uma água qualquer, sem gelo, sem gás, sem nada. Então, a gente precisa sentir, degustar, saber o que você está fazendo, saber o que você está tomando, saber o que você está bebendo. E hoje, né, infelizmente, a gente tem perdido isso. A nossa igreja ela tem uma frase que eu tenho usado muito. A nossa igreja ela tem perdido a capacidade de sentir o que o coração do irmão está sentindo. A gente perdeu essa capacidade. Aí as coisas acontecem de qualquer jeito. E sabe quando a gente percebe isso? Você viu que tem crise, até entramos no mês de setembro amarelo, né? E o que eu tenho ouvido muito? Não é generalizando nem é uma crítica, mas é uma observação.
quando a gente perde algum amigo que morreu com depressão, tirou sua própria vida, o que a primeira coisa que a gente ouve da família é: a gente não percebeu nada, porque a gente perdeu essa capacidade, a compaixão, a empatia, a gente não pratica mais isso. A gente agora é tudo virtual. As pessoas pedem oração pelo grupo de WhatsApp. Eu peço oração, aí você manda um monte de mãozinha. Pronto, é a oração, é essa. Ah, que oração é essa? Ninguém não, a gente não consegue mais. Você vê, quando você participa de grupo de WhatsApp, não participa? É, Já viu quando alguém faz aniversário no grupo? Alguém manda uma primeira mensagem, o resto copia e manda. Ninguém tem mais coragem de mandar uma mensagem de aniversário. E pior, se você manda a mensagem de aniversário, eu repito, isso não é uma crítica, é uma observação. A pessoa printa a tela e coloca no status. Você manda no PV, ela coloca no status para todo mundo ver. Então, não tem mais. A inversão de valores é muito grande. Tá tudo mudado. E isso atrapalha a nossa vida espiritual, isso atrapalha a igreja, atrapalha tudo. Antigamente as pessoas tinham um diário e elas ficavam pé da vida se alguém lesse o diário. Hoje elas expõem tudo na internet. E se você não lê, aí elas ficam bravas. Então, inverteu. E aí hoje as pessoas querem que o evangelho se adapte à vida delas. As pessoas até querem ajudar, mas não querem mudar. a gente fizemos uma postagem na segunda-feira sobre a igreja e sobre o que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro nas praias. As praias lotadas e a igreja ninguém pode ir, porque eles falam que não, a pandemia ainda não passou, não pode ir na igreja. Agora da praia pode sair. Isso deixando Jesus em segundo lugar. É a realidade que a gente vê hoje. É a realidade que a gente está vendo hoje. Por parte das pessoas sempre deixando Jesus Cristo para depois. Não, É, depois eu vou. Ah, não, hoje eu vou. Não, eu vou ver a missa na internet. Agora tem. Mas nada contra ver, Deus do céu, nada contra você ver uma missa na internet. Não é ver, ó, participe da missa na internet. olha Aí só, toca o Rodrigo. celular. Alô, fulano, já era, acabou ali, já encerrou tudo. Então, Essa, hoje em dia, o pessoal não está conseguindo usar a tecnologia a favor, né? essa pandemia, ela tem revelado quem realmente são as pessoas. Ela revelou quem são as pessoas. Quem não gosta de ir para a Santa Missa é uma boa desculpa agora. Agora é ótimo, né? Então, quem gosta de ficar no celular o dia inteiro, vai tomar banho, quer colocar no status, quer não sei, agora está de prato cheio, porque tudo é pela internet. Então, essa pandemia ela tem revelado. Quem é de oração tem rezado mais. Eu não estou falando que eu sou um homem nossa, o cara da oração, mas eu rezo todos os dias, mesmo porque eu tô fazendo uma novena com a minha esposa, né? 9 meses com Maria. Então a gente precisa fazer a oração todos, são 9 meses, não são 9 dias, são 9 meses. Então é um rito todos os dias. E quando acabar 9 meses com Maria, tem 3 meses com José. Então é durante um ano você vai rezar todos os dias. Então, quem é de oração, a pandemia tem ajudado, porque você tem mais tempo para rezar, fazer novena, fazer quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, você tem esse tempo de rezar pelas pessoas, de praticar solidariedade, de praticar empatia. Agora, quem não é, quem vive de mascarazinha, quem vive de statusinho, tá ferrado, porque agora vai realmente mostrar quem eles são, porque o nosso status condiz com aquilo que nós somos. Quem é de oração vai postar coisas de oração. Quem não é de oração vai postar o que está fazendo. Então, na praia, não estou falando que na praia é pecado, que não pode ir. Pode ir. A salvação é individual. Então, se eu tiver fazendo uma coisa errada, eu vou resolver lá em cima. Agora, o que você estiver fazendo, então, essa pandemia tem revelado quem são as pessoas de verdade. É Por isso que isso as mesmo. praias estão, por isso que as praias estão lotadas. Lotada e naquela, né? Ninguém nem aí para nada, parece que estamos no fim do mundo aí. É, o É o fim negócio do mundo. não tá bom. Bom, Meu gente, Deus. Tem 22h41 já foi 40 minutos, tá vendo? Já foi 40 minutos de live boa, passa rápido, rapaz.
Live suave aí com o nosso irmão Edson Souza. Aqui com a gente está hoje o Orlando, o Renan Rocha, a gente tem a Anice Moreira, tem a Carol Capucini, a irmã da Alina Matos, que está vendo direto do Paraná. Oi? Que fabulosa. Fruto de TLC também, Carol Capucini. A Padre Lucla Braga também está por aqui. O professor José Paulo, o Orlando. Tá, rapaziada, o Ricardo Arsênio também por aqui. Cristian Manuel também está por aqui. O Michael. Tati, ixi, rapaz, é estouro. Uma galera, esse número que você está vendo em cima é real, viu? Tem uma galera aqui ao vivo aqui. Que eu contei aqui, tem umas 15 pessoas, viu? Esse número aí tá irreal. A internet está atrasado. Tem muita gente acompanhando. Já confirmei 2 vezes. Vamos aí para a terceiro quarto nosso, né? Faltando 20 minutos aí. Quem quiser mandar pergunta, dá tempo ainda, gente. Bom, eu vou fazer mais uma, né? Já que ninguém mandou pergunta agora, eu vou fazer mais uma. Apesar que tem uma do professor José Paulo muito bem aqui do outro, né? O José Paulo pode fazer pergunta, irmão. O irmão aí é. Rapaz, é um segredo. Esse cara é o diretor, rapaz. É ele que né, motiva e tal, né? Ele mesmo. As perguntas, Ó, ele vai. muitos pregadores, isso aqui é uma afirmação, não, uma pergunta, ele não interrogou, né? Mas vamos lá, muitos pregadores estão mais preocupados com decorar versículos e esquecer da palavra viva. Afirmação forte, né? Você concorda com Tá aí isso dele? uma coisa que eu comentei na live de terça-feira. Quando a gente começa a pregar, a gente sabe que a pregação ela tem algumas técnicas. A pregação em si, ela tem algumas técnicas quando você se inicia uma apresentação, uma motivação, a parte formativa, a parte oracional dela tem um script. Então ela tem uma técnica. Só que a gente esquece ou muitas vezes não sabe que o Espírito Santo não tem técnica. E para alcançar os corações, não tem técnica. E isso vai depender da sua intensidade e intimidade que você tem com a oração, com Deus e com o Espírito Santo. E aí não vai ter como não vai ter uma regrinha explicando isso, essa intimidade. E aí muitos pregadores têm esquecido disso. E aí é muito fácil, porque a pregação em si, você pode entrar no Google, você vai lá, você faz uma pesquisa, você usa palavras difíceis, você faz um discurso bonito, porém, precisa permitir que o Espírito Santo também faça parte desse belo discurso e que ele haja nesse discurso, porque se ele não já vai ser só palavras bonitas jogadas a esmo. E aí tem muitas pessoas que têm vivido isso mesmo. Tem muitos, por isso que a gente falou, né? Tem muito profissional dentro da igreja. Eu não vim aqui também querer falar quem é, quem não é, porque isso não faz parte da nossa live, mas respondendo uma pergunta aí, é isso mesmo. A nossa igreja está cheia de profissional. E daí depois fala que a igreja está perdendo os fiéis, diminuiu o número. Diminuiu o número, não, está ficando os verdadeiros, isso é verdade. Ela não diminuiu. E se você for dentro de uma paróquia, você fala assim, pegar quem realmente vive o evangelho, esquece, não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém. Naquela frase, quem ajuda na paróquia? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos, né? Eu lembro que quando eu era coordenador, a gente ia fazer assim, a gente precisava de arrecadar dinheiro. Então a gente doava o alimento, doava para fazer o bolo, depois tinha que comprar o bolo. A gente doava o alimento, fazia e depois comprava. Então, a igreja é assim, são feitas de pessoas, tem as pessoas que realmente ajudam, que estão dispostas, mas tem um grande número que está mais para encher o saco do que evangelizar. Yasmin chegou por aqui agora, e Yasmin também chegou, a Regiane Mello, acho que Regiane Mello já estava, mandou um abraço para o Edson, Regiane e André. Acho que acho que da São Miguel é a região, é porque pelos e-mails, pelos nomes, aqui a gente acaba não sabendo quem é a pessoa. Se você conhece a pessoa, mas o nome do. E aí, Yasmin está por aqui também, boa noite, Yasmin. Difícil saber quem é. A galera vai chegando aqui, live gostosa, tá passando rápido a live, é um problema do Instagram. O Instagram tem que deixar esse tempo aí naquela. Diz aqui o Orlando comentando aqui, ó, falta de catequese. Verdade, eu concordo também, falta de catequese. Você acha que é falta de catequese isso que acontece na igreja hoje?
Na verdade, a catequese é algo essencial, né, para a nossa igreja, porém, Regiane André Cipó, falou, acabou de... agora sei quem é, Regiane ou André, esse amigo meu aí, eu vou até fazer uma visita, até ter uma visita para ele no dia 13, tá marcado o almoço lá, eu vou chamar o grupo inteiro. Amém. Irmãozão, esse é irmãozão. Acompanha, já pegou várias buchas aí com a gente de pregação. Glória a Deus. E que eu estava da catequese. Então, a catequese, assim, por exemplo, a catequese, ela tem a sua parte importante, lógico, dentro da igreja, só que não é nem a necessidade da falta de catequese, né? Porque às vezes as pessoas até sabem bastante. As pessoas até conhecem bastante. É aquilo que a gente tinha falado, às vezes ela até conhece. Quando as pessoas erram por falta de conhecimento, a gente até dá um desconto, dependendo do que acontecer. Você vai falar assim, por falta de conhecimento. Mas tem pessoas que cometem, não é por falta de conhecimento, mas por excesso de ego, excesso de status, excesso de querer ser aquilo que às vezes nem é, ocupar um lugar que não. Então, infelizmente, é isso, é o querer, né? Querer ser, Vai querer dar. estar. O desejo humano fica acima do divino. Aí é isso que muitas vezes não dá certo. Não acredito que seja falta de catequese. Alguma situação até pode ser. Mas a maioria, pelo A Bandeira menos isso que eu já vi, não é falta de catequese. A Bandeira Vitória fez um comentário legal. Acredito que as pessoas precisam ser formadas primeiro para, pois isso, passar um para o outro. É verdade. Precisa de um pouco de formação para você Vitória. poder ensinar a outra E pessoa. a Vitória aí tá aí uma das pessoas que foi a que me convidou aí para pregar dentro da FEBEM, foi uma das que me convidou, foi uma das primeiras experiências, ela estava conosco, então ela já, essa daí é, glória a Deus, essa guerreira. E assim como você disse, muito mais que estratégia de pregação, mas permitir a ação do Espírito Santo. Adianta chegar lá com papel, o cara chegar para fazer uma palestra sem a unção do Espírito Santo, meu amigo, Eu não vou, adianta. vou até colocar o meu fundo musical aqui, porque já faltam uns 10 minutinhos Ó, para a tem gente... Henrique tá por aí, ó. Igual agora. Se, se ficar alto aí o som, você avisa aí, porque é só para a gente fazer uma oração final aí. Vê se o som tá bom aí. Vê se tá bom. Dá para ouvir aí? Aqui tá tranquilo. Sossegado. Entendeu? Ô, glórias. Então já. Eu tinha falado isso aqui na nossa Tem mais comunidade. alguma pergunta aí, irmão? Não, agora tem uma aqui sobre vaidade. A vaidade. No grupo de vocês tem muita vaidade? Nossa. Infelizmente. É pra pôr na Hoje parede. Eu aprendi com o Orlando. Vamos pôr a galera na parede. tem muita gente. Vaidade hoje deve ser, eu acho que uma das coisas também que tem atingido muito as pessoas que querem pregar. Eu vejo hoje uma situação que a gente vive. Como eu tive minha experiência de TLC quase há 14 anos atrás, e o que eu presenciava? Que a gente fazia um encontro, tinha um encontro, né? E dali você já saía testemunhando aquela experiência. Então você acabava tornando-se um pregador, pela experiência que você tinha vivido. Então era muito mais fácil, as pessoas começavam a testemunhar aquilo que elas tinham vivido. Hoje não. Hoje as pessoas elas querem colocar aquilo que elas querem, o que elas conhecem, que elas sabem, como prioridade. E de certa forma, o pregador ele acaba se tornando um formador de opinião. É um formador de opinião. E aí a gente muitas vezes peca quando a gente coloca o nosso querer na frente. E a gente não deixa Deus ser Deus, nem nas nossas vidas e nem na vida daquele que está nos escutando. Quando a gente quer colocar os nossos ideais na frente dos planos de Deus, por isso que nós temos tantos pregadores frustrados, né? E eu vejo tantos jovens querendo pregar, e para a gente que prega, a única coisa que me deixa triste, para falar a verdade, Rodrigo, a única coisa que me deixa triste no ministério de pregação é não ter encontrado até hoje
uma palavra que definisse assim o quão maravilhoso é estar na presença do Espírito Santo, na presença de Deus e poder transmitir isso para as pessoas. Eu não encontrei nenhuma palavra para isso. Então, só a gente que prega, que vive, que sente. Então, eu sempre pedia para Deus, para que quando eu fosse pregar, para que pelo menos aquele que estivesse me ouvindo sentisse um pouquinho do que eu estivesse falando, sentisse um pouquinho do que eu estava sentindo, como eu estou sentindo hoje. Tão poucas pessoas numa live, mas eu vi tantas pessoas que viveram experiências sobrenaturais, pessoas que estiveram comigo em momentos que Deus não deixou dúvidas do que Ele era e do que Ele poderia ter feito em nossas vidas. E eu olho para a minha história lá atrás, quando a gente vivia no álcool, nas drogas, na prostituição, olhava, e a gente vê hoje o que Deus tem feito, meu, é incontestável, não dá para falar, eu quero voltar atrás. E a gente fica triste quando aqueles vivem também experiências e depois volta para a sua vida velha. Depois sai da igreja, depois volta para uma vida e aí fica mais difícil retornar, fica mais difícil, né? Porque a recaída, quando vem, e a gente tem que tentar continuar caminhando, acreditando, e às vezes eu fico pensando, se um dia eu vir a cair, eu peço a todos os dias para Deus que me permaneça de pé como Ele sempre me permitiu. E se um dia eu vier a cair? Porque eu vejo pessoas que vêm, volta, sai. Sabe aquele relacionamento que as pessoas terminam 4, 5, 6 vezes e voltam e você fica sem saber como é que isso acontece? Como é que pode isso acontecer? Fala, que experiência foi essa que ela viveu? Por quê? Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é fácil dentro da igreja, e muitas vezes é dentro da nossa casa, né? A gente está entrando no mês de setembro, um mês que só fala de pessoas que perderam suas vidas. E eu tentando, né, ver o que a gente ia partilhar nessa live. Eu só vi de setembro amarelo, né? E eu falei, caramba, setembro amarelo, tantas pessoas, e é os jovens, né? A nossa juventude. Aí eu volto a falar, 14, 15 anos atrás, os jovens faziam um retiro, viviam uma experiência e mudava de vida. Hoje eles não mudam mais. Hoje eles querem continuar na vida que eles têm, acreditando que aquilo que eles vivem ainda é o melhor. E sabe por que isso tem acontecido? Porque muitos pregadores não têm vivido o que eles têm pregado. E aí a gente prega a verdade como se fosse uma mentira e vive uma mentira como se fosse uma verdade. E isso tem deixado muitos jovens fora da igreja, tem feito muitas pessoas tirar suas vidas e muitas pessoas desacreditar dos planos de Deus. Então, eu sempre falo para os meus amigos, eu não gosto de ficar, às vezes, enfiar Deus goela abaixo das pessoas, não. Eu faço como eu ouvi na primeira pastoral de rua, que as pessoas possam ver Jesus, Deus em você, que as suas ações sejam sinais do céu, que as suas atitudes levem as pessoas para Deus, que o seu coração leve o coração das pessoas para Deus. É isso que nós temos que fazer, isso não precisa de palavras, não precisa. São Francisco de Assis já dizia, se algum dia for pregar, se for preciso, use as palavras. As palavras são é de menos. As palavras é a menor coisa, né, nesse contexto, porque, você vê, se você pega duas pessoas, imagine, você fica 10 anos sem se falar com uma pessoa, então é muito tempo, e muitas pessoas têm vontade de pedir perdão, mas é preciso muita coragem para você pedir perdão para uma pessoa que você não vê há 10 anos, é muita. Então você pode até ficar ali pensando em algumas palavras de como chegar e como falar, mas tenha certeza dentro do seu coração que se você ficar muito tempo sem falar com uma pessoa, e se você encontrar ela no meio da rua, se por um acaso encontrar ela, você parar de frente para ela, sem saber o que falar, se você abrir os braços para ela, ela não vai conseguir nem caminhar nem voltar, que ela não vai nem compreender a linguagem do abraço. Você não vai precisar falar nada, porque o abraço, ele cura, o abraço, ele derruba as muralhas, o abraço é o sinal dos céus,
O abraço é sinal de misericórdia, compaixão, de restituição, restituir a vida daquele que te afetou, restituir a vida daquele que te magoou, ainda devolve a felicidade para você. Então não precisa de palavras para pregar. As pessoas, quando a gente dá uma marmita para o irmão, a gente não fala nada, a gente dá uma marmita para ele. O que ele fala? Que Deus o abençoe, porque eles veem naquela ação uma ação de Deus, uma ação de Jesus, o sinal do céu. Então, muitas pessoas precisam disso, viver o Evangelho, não criar tantos discursos bonitos, né? Criar tantos vocabulários e aí vivemos como os fariseus, né? A gente pega muito na doutrina, na regra, na lei e esquece do essencial, que é Jesus. O essencial, que é o amor. E por que falava que Jesus quebrava os protocolos? Porque ele queria ser do contra? Não. Porque a prioridade era a vida. A prioridade era o ser humano. A prioridade era o necessitado. E aí não importava o dia, não importava a hora, não importava o local. Ele realizava o milagre. Ele curava, ele cuidava, ele abraçava, não importa. Então ele não quebrava os protocolos. Ele vivia aquilo para que ele nasceu para viver e fazer, que era amar a humanidade e salvar a humanidade. E se a gente compreendesse o que é o amor, a gente não ia estar preocupado com tantas coisas, não tinha tantas pessoas tirando suas vidas. E aproveitar esse finalzinho aí para colocar os corações, em especial dos corações dos jovens que estão passando por depressão. Temos 3 minutos. Sensacional. Se for preciso, use as palavras. Olha, amanhã tem surpresa com essa frase aí, né? Pode deixar que amanhã é com nós. Gente, quem quiser acompanhar essa live de novo amanhã, ao vivo não, vai ter no Facebook, na sala de vídeo ao vivo, a nossa plataforma no Facebook, que a visualização é bem estende. A gente tira daqui e joga no Face, que a gente não está fazendo pelo Face ainda, mas amanhã pode ter certeza que vai ser reprisado umas 3 vezes essa live. Pode ter certeza, uma live maravilhosa. Meu, a palavra é toda assim. Eu agradeço a todos que estão assistindo, porque vai acabar com a oração do Edson. Então, eu aproveitar esse finalzinho, eu queria colocar os corações dos jovens que têm sonho de pregar, dos jovens que se afastaram de Deus, daquelas pessoas que viveram momentos intensos, momentos surreais e hoje estão afastados, por algum motivo. Mas essa live ela não aconteceu por acaso e não foi em vão. Eu acredito que essa noite foi uma noite que o Senhor queria dizer para muitos corações que está na hora de voltar e outra vez está na hora de você dar o seu sim. Hoje eu estou falando do sim que eu dei. Amanhã pode ser você que vai estar falando do seu sim. O seu sim pode mudar a vida de muitos. E o sim vai vir não através de um não, mas de muitos não, né? Porque o sim de Nossa Senhora, ela teve que falar não para a vida dela, não para os sonhos dela, não para a família dela. Ela teve que falar não para tudo, não para o mundo. Então, que hoje nós possamos dizer não para o mundo e dizer sim para o céu, porque o céu é que nos vai dar a vida eterna e o céu é o nosso limite. E eu não vou querer chegar no céu sozinho. Eu quero chegar com a minha família, com os meus amigos e poder abraçar e dizer o quanto nós somos felizes e dizer que vale a pena ser de Deus. Vale a pena continuar vivendo o Evangelho e deixando tudo para trás, dar tudo pelo tudo, né? Foi a frase que usaram até na live do Miguel. Então, que Deus possa continuar abençoando, conduzindo a vida também aí. Já agradecer o Rodrigo por ter feito o convite e dizer, né, que pessoas como você que também dá o seu sim todos os dias e é através dessas lives que muitos corações foram alcançados, muitos corações foram transformados e dizer o quanto Deus, provavelmente você vai olhar para a sua história para trás e falar assim, nossa, quem era o Rodrigo, olha quem é o Rodrigo hoje. Quantas coisas Deus tem feito. E quando a gente vai deitar, né, a gente deita na cama, a gente começa a lembrar de quantas coisas Deus ainda está preparando, que os nossos corações possam suportar tudo aquilo que Ele está preparando, porque Ele tem preparado é bem maior do que nós temos imaginado. E quando chegar os momentos difíceis, ore,
confie e espere. Enquanto você ora, Deus luta por você. Enquanto você confia, Deus te capacita. Enquanto você espera, Deus prepara a tua vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vai finalizar a live. Muito obrigado, Edson. Deus abençoe. Valeu o convite. Já fica convidado para uma próxima, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.